Bom dia, pessoal do nono. Vamos para a nossa terceira aula, aula de estados físicos, tá? Então, isso daí vocês já estudaram antes. É uma aulinha rapidinho, só para delimitar, para poder vocês começarem a fazer a atividade do livro. É o que vocês já conhecem, o estado sólido, o líquido e o gasoso. Só que tem algumas propriedades que não eram tão claras antes, tá? Para determinar o estado físico da matéria, existem forças que atuam sobre ela. As forças de coesão, que fazem as partes se aproximarem, e as forças de repulsão. Então, quando as forças de atração, de coesão, são maiores do que as forças de repulsão, então você vai ter uma estrutura mais próxima. E estruturas mais próximas são as estruturas no estado sólido, tá bom? No estado sólido, quando ela está mais grudadinha, mais juntinha. Normalmente, as partículas que compõem o estado sólido são partículas que estão se mexendo pouco, com pouco movimento, tá? Lá no primeiro ano vocês vão aprender que são aquelas que têm menor energia cinética média das moléculas. Mas para a gente basta entender que são aquelas que estão mais paradinhas, tá? Uma coisa interessante sobre o estado sólido é que no estado sólido nós temos forma e volume bem definidos. Forma e volume bem definidos, tá? No estado sólido temos forma e volume bem definidos. Isso daí faz com que você tenha uma taça, por exemplo, de vidro, e ela tem aquele formato de taça de vidro. Você tem um pedaço de ferro, ele tem aquele formato bem definido no estado sólido. Agora, quando vamos para o estado líquido, no estado líquido, a gente já não tem mais forma e volume bem definidos. No estado líquido, nós temos o volume bem definido. O volume é o tamanho da coisa, tá? Então, se você considerar um plástico que seja, você tem um volume definido daquele plástico, aquele tamanho que ele ocupa. Quando você derrete esse plástico, ele vai ter aquele volume novo dele, mas esse volume não varia, diferentemente da forma. E todos vocês já pensaram aí, já perceberam, quando você pega uma garrafa com água e aí coloca essa água em uma outra estrutura, num copo circular, num copo quadrado, ela vai ter a forma do recipiente que a contém. Isso vale para todas as outras substâncias no estado líquido, tá? Então, por exemplo, o ferro derretido. Você derrete o ferro, coloca ele em uma forma, para ele ganhar uma forma. E você só faz isso quando ele está derretido, no estado líquido. Porque no estado líquido, a estrutura, aquela substância, ela tem, até que tem volume definido, mas não tem forma definida. A forma é adquirida de acordo com a situação. Então, ó, estado líquido, volume definido, forma variável. É uma propriedade também do estado líquido a capacidade de escorrer. As substâncias sólidas não escorrem, não tem vazão, não é fluida, ela é fixa. Já as substâncias líquidas e gasosas, elas têm essa capacidade de escorrer, tá? de percorrer um determinado caminho. Ela é líquida, tá? Uma outra característica do líquido é que ele tem viscosidade, coisa que as substâncias sólidas não têm. Viscosidade é a velocidade com que o líquido escorre. Então você pode observar a diferença com que você vira um copo com água ou vira um mel. O mel é líquido, mas ele é um líquido querendo ser sólido. Então as forças de atração são muito grandes. Então ele não escorre facilmente. Por que ele não escorre facilmente? Porque eles estão se atraindo, tá?
por isso que ele é viscoso, tá? Viscoso é quando não escorre muito facilmente, como é a água, por exemplo. E o estado gasoso. O estado gasoso é caracterizado pela forma e volume variáveis. Forma e volume variáveis. Então, no estado gasoso, por exemplo, um gás qualquer que está no recipiente, você abre, ele tinha o volume e a forma que estava naquele recipiente. Quando eu abro aqui um gás, um desodorante que seja, na hora que eu abro, ele vai ocupar todo o espaço que tem ali, tá? Ele vai ocupar aquele espaço. Por isso que você sente um perfume ao longe. A pessoa está lá longe, chega, você sente o perfume. Porque o gás daquele perfume sai, passa para o estado gasoso e vai circulando no ambiente ali, ó, vai se difundindo pelo ambiente. Então, o estado gasoso tem a característica de ter tanto a forma quanto o volume variáveis. Essa forma e esse volume muda de acordo com a situação. Tendo uma definição disso, aí agora eu posso dizer sobre as forças. No estado gasoso, as forças de repulsão estão tendo maior efeito, estão sendo mais sobressalentes do que as forças de atração. Já no estado sólido, o que tem maior efeito são as forças de atração, tá? Agora nós vamos estudar as mudanças de estado físico. Pausezinho para eu apagar o quadro e a gente continuar já já. Vamos estudar. Agora vamos estudar as mudanças de estado físico. Agora conhecemos brevemente cada um desses estados. Vamos às mudanças de estado físico. Vocês devem dizer, mas eu já estudei isso daí há muito tempo atrás, não sei o que e tal. Não, vão ver que tem alguns detalhes que vocês não lembram muito bem. Então, ó, a passagem do estado sólido para o líquido é o processo chamado de fusão. Fusão. Ou, popularmente, derretimento. Derretimento, quando uma coisa derrete. Então, quase tudo que está no estado sólido é passível de mudar para o estado líquido, principalmente com o aumento da temperatura. Então, essa minha garrafinha aqui de água está no estado sólido, tem forma e volume definido, é de metal, mas eu posso derreter. E ela pode passar para o estado líquido, tá? Isso pode acontecer também com a parede ou com as rochas, né? Os vulcões fazem exatamente isso, derretem as rochas, fazem ela passar do estado sólido para o estado líquido, tá? Então isso não acontece apenas com a água, acontece com várias substâncias aí presentes no nosso dia a dia. Uma história bem interessante sobre isso é a história da taça Jules Rimet. A taça Jules Rimet foi a taça que o Brasil ganhou quando foi tricampeão mundial da Copa do Mundo de futebol em 1970, com Pelé, com Carlos Alberto, etc. E aí o que acontece? Essa taça, quem vencia levava ela para casa para ficar em definitivo. Caso vocês não saibam, quando alguém, por exemplo, a França ganhou a Copa do Mundo agora em 2018, o que acontece? Escreve lá, França campeã 2018. 2022, ela devolve a taça para o novo campeão. Mas quem ganhou em 70 levou a taça para ficar com a taça na mão para sempre. Mas era o Brasil, né? Foi para o Rio de Janeiro. E o que aconteceu foi que a galera roubou a taça. Quando a polícia foi atrás da investigação para buscar a taça era bonitinha, tinha uma forma, um volume bem definido, ouro no estado sólido e outros metais, só que levaram para o ourives. E o que foi que ele fez? Fundiu a taça, derreteu a taça para o estado líquido. E agora, uma vez derretida, ninguém encontra mais. Ela pode estar no seu anel, na sua correntinha de ouro, pode estar em qualquer lugar. Porque ela passou para o estado líquido, ela perdeu a forma definida que tinha. Então agora ninguém mais sabe onde foi essa taça. Não se sabe mesmo. Vocês dão uma bugada aí, aproveita a quarentena e pesquisa um pouco mais sobre o assunto. A passagem do estado sólido para o líquido é a fusão. No caso da água,
em condições normais de temperatura e pressão, condições normais. Isso aqui acontece a 0 graus Celsius. É o chamado ponto de fusão. Ponto de fusão. É a temperatura na qual a água passa do estado sólido para o líquido ou vice-versa. No chamado... caiu tudo aqui. No chamado ponto de fusão. Cada substância tem um ponto de fusão definido, específico, tá? No livro de vocês tem aí alguns, como o cobre, o ouro. Vou deixar para vocês darem uma olhada lá e ver essas temperaturas. A temperatura na qual a substância passa direto do sólido para o líquido, tá bom? Do líquido para o gasoso. Do líquido para o gasoso nós temos coisinhas mais interessantes. Vale até colocar aqui 3 coisas diferentes. A primeira é a evaporação. Evaporação. A evaporação, você pode anotar aí, é a passagem natural da água, mas não acontece só com a água, do estado líquido para o gasoso. Quando lava as roupas, coloca no varal e a água desaparece. Quando tem uma poça d'água no chão, e aí a poça d'água está ali, a água não precisa ferver nem nada, e com o tempo ela vai secando. Acontece com o álcool, acontece com a acetona, com o seu removedor de esmalte. Então, alguém de vocês alguma vez deve ter notado que alguém esqueceu, por exemplo, a acetona aberta. Quando você volta 1, 2 dias depois que você procura, está o frasco vazio. O que aconteceu? Derramaram a acetona? Não. A acetona evaporou. Passou do estado líquido para o gasoso. Tá? Outra passagem do estado líquido para o gasoso é a ebulição. Ebulição. O nome já diz tudo. Ebulir vem de formar bolhas. É quando a passagem do estado líquido para o gasoso se dá com a formação de bolhas. Normalmente, uma passagem forçada, quando você força essa passagem do estado líquido para o gasoso. As partículas que estão ali dentro no estado líquido, elas vão se mexendo, até que elas saltam, elas pulam fora, elas saem daquele meio líquido e vão para um novo meio, o meio gasoso. No caso da água, em condições normais, acontece isso a 100 graus Celsius. É o chamado ponto de ebulição. Ponto de ebulição. O ponto de ebulição, por exemplo, do óleo é por volta de 220 graus Celsius, enquanto que o da água é 100 graus Celsius. Então, o óleo de cozinha, que você usa lá na cozinha, ele ferve, ele passa do estado líquido para o gasoso, por um processo de ebulição, sim, aproximadamente em torno de 220 graus Celsius. E falando do óleo e falando da água, me dá o toque para eu falar da estrutura 3. O fenômeno 3 é o fenômeno de passagem do estado líquido para o gasoso, chamado de calefação. Calefação. Se você foi um pouquinho aí traquino, ou ainda deve ter visto alguma vez quando você joga água numa chapa quente, a água fica lá pulando, saltando para um lado e para o outro e evapora, né? Quando você joga água e ela evapora de vez fazendo é um processo de calefação, tá? É uma passagem rápida, forçada, abrupta do estado líquido para o gasoso. Ah, mas o senhor falou que tinha alguma coisa a ver com óleo, sim. Ótimo observar. Preste atenção, estamos de quarentena, então tem muita gente aí que não tem essa habilidade toda na cozinha. Aí vai, por exemplo, fritar um ovo. Aí vai lá fritar o ovo, não tem a medida, por exemplo, do óleo que vai colocar. Aí bota bastante óleo para não queimar e tal. Aí bota lá o óleo.
O óleo ferve, vai a 220 graus Celsius, você vai lá e joga o ovo. Dentro do ovo vai o que, por exemplo? Água. E a água ferve aqui em temperatura 100 graus. Quando a água está lá, dentro daquele óleo, que está numa temperatura maior do que o ponto de ebulição da água, a água então calefa. Ela vai do líquido para o gasoso, rápido de vez. Você joga o ovo, aí vai aquele barulhão todo. O que acontece? É uma vez uma partícula de água que não se mistura com óleo. E aí quando ela vai passar para o estado gasoso, rapidamente ela salta. Mas na hora que ela vai saltando, ela vai levando, ela vai empurrando restos de óleo. No ar, ela deixa de ser água para virar vapor d'água, virar gás. Ela passa para o estado gasoso e só o óleo vem e bate em você. É exatamente esse processo que faz você fritar o ovo, fritar o chicken, fritar o hambúrguer com o escudo. Você bota a frigideira de lá e fica daqui, ó, quase que fazendo esgrima com a frigideira. Por quê? Porque você, na inexperiência, botou óleo demais. Se você botar óleo na medida mais ou menos certa, com certeza vai acontecer a calefação. A água vai passar para o estado gasoso, mas vai ter menos óleo em volta. Como vai ter menos óleo, ela vai passar para o estado gasoso e não vai arrastar o óleo com ela. Inclusive, utilidade pública. Se por algum motivo, numa situação dessas, o óleo saltou, caiu no fogo, o fogo caminhou e tocou fogo dentro da sua frigideira, panela, texto, seja lá o que for, e aí começou a tocar fogo ali, nunca jogue água no fogo gerado por óleo. Porque se você jogar água, o que vai acontecer com a água? Vai calefar. Ela vai passar direto para o estado gasoso. E o que ela vai acontecer quando ela fizer isso? Ela vai arrastar o óleo junto com ela. Vai espalhar o óleo no lugar todo. Vai ser uma labareda de fogo para tudo quanto é lado. E aí vai ser perigoso. Então, aí eu faço o quê? Tampa. Pega uma tampa e tampa. Toda reação de queima é uma combustão. Toda combustão precisa de duas coisas: combustível e comburente. Combustível é o óleo, é a comida, é a gasolina. E comburente é o oxigênio. Se você tampa, não tem oxigênio, logo não tem queima. Tá bom aí? Ó, presta atenção. Passagem do estado líquido para o gasoso. Evaporação, ebulição, calefação. Evaporação natural, sem precisar aumentar a temperatura. Ebulição forçada com o aumento da temperatura. E calefação forçada e muito rápida, tá? Ponto de ebulição é a temperatura exata na qual determinada substância passa do estado líquido para o gasoso. Cada substância tem esse ponto específico. A do óleo é uma, a da água é outra, a do ferro é outra, a do cádmio é outra, a do plástico é outra. Cada uma tem o seu ponto de ebulição específico, tá bom? Tem um detalhe muito importante sobre a ebulição. Vou dar um pause para não carregar muito aí o vídeo e vou, na volta, já explicando para vocês ebulição em outras situações. Então, bora lá. Presta atenção. É um desenho mal feito, mas só para você ter uma noção. Faz de conta que aqui é como se fosse o nosso planeta Terra cortado no meio. E aí você dá uma olhada, vê o mar, o oceano, e aqui é o continente, subindo, né? Subindo. Nós moramos em Salvador. Salvador é uma cidade à beira-mar, ela está aqui embaixo. A gente diz que ela está no nível do mar, tá? Uma outra coisa que todo mundo sabe é que o planeta Terra puxa tudo para baixo. A força gravitacional puxa tudo para o centro da Terra. E o centro da Terra é puxando para baixo. Tudo aquilo que tem massa, tá? Então, o que é que tem massa? Matéria. Toda matéria tem massa, a gente viu isso na aula passada. O que é matéria? Pode ser, por exemplo de matéria, eu, vocês, o ar. O ar é matéria e o ar tem massa. Se o ar tem massa, logo ele recebe a ação da gravidade. A gravidade puxa o ar para baixo. Então, quanto mais embaixo, mais ar tem. No nível do mar,
Faz de conta que esses bolinhos aí vermelhos é o ar. Então, quanto mais próximo do nível do mar, mais ar tem. Considerando que o ar possui massa. Se o ar possui massa, então o ar ele exerce peso. Então, o ar que está aqui, isso mesmo, ele exerce peso sobre nós. Esse peso que o ar exerce sobre nós aqui agora, nos nossos ombros, aí onde você está, chama-se pressão atmosférica. É o peso que o ar exerce sobre nós, é a força que o ar exerce sobre nós. Inclusive, quando está para chover, vem aquelas nuvens pesadonas sobre as nossas cabeças e às vezes a gente sente um abafado, um pesado, que depois que chove você sente tudo muito mais leve. Por quê? Porque era realmente o peso daquela nuvem sobre nós. Agora preste atenção, se o ar está exercendo peso sobre nós, ele está exercendo peso sobre tudo que existe aqui no planeta. Inclusive sobre, por exemplo, uma panela com água. Vou colocar um copo. Faz de conta que é um copo. E ele está com água aqui. Vai ter o que sobre ele? Vai ter ar. Então esse ar vai estar fazendo o que? Vai estar exercendo peso. Pergunto a vocês, pense um pouquinho. Onde será que a água vai conseguir escapar mais fácil do estado líquido para o gasoso? Numa cidade aqui embaixo no nível do mar, como Salvador, ou lá em cima, numa cidade como Quito ou La Paz, no Equador ou Bolívia? Pensa aí um pouquinho. Dê pausa no seu vídeo, você aí em casa. Pensa aí um pouquinho. Voltando, preste atenção. Aqui em cima tem muito ar, ou aqui embaixo tem muito ar. Cá em cima tem pouco ar. O ar aqui em cima ele é raro. Portanto, é dito que o ar aqui em cima ele é rarefeito. Todo mundo já ouviu isso daí, ó. Ah, fulano de tal, pilota caça, pilota avião, usa uma máscara. Por que usa aquela máscara? Porque lá em cima o ar é rarefeito. Ou seja, ele é raro. Então tem pouco ar aqui em cima. Se tem pouco ar, é por isso que quando o jogador de futebol vai jogar as Libertadores ou as eliminatórias da Copa do Mundo aqui sul-americana em Quito, em La Paz, lá longe na altitude, tem toda aquela situação com chute. Lembra da aula de inércia? O rapaz chutou, deu um chute na bola. Na frente dele da bola tem o quê? Ar. Aqui no nível do mar, Fonte Nova, Barradão, a bola vai se arrastando aqui no meio desse ar todo. Agora lá em cima, no Equador, em Quito, o que vai acontecer? A bola vai ter espaço para andar livremente. O mesmo chute que aqui vai na gaveta, cá em cima ela vai lá em cima da torcida. Vai embora a bola, é uma vez. Então a mesma coisa acontece com as substâncias. Quanto maior a altitude. Quanto mais alto, maior a altitude, menor é a pressão que o ar faz, porque aqui em cima tem menos ar. Por que mesmo, professor, que lá em cima tem menos ar? Porque a gravidade puxou o ar para onde? Para baixo. Ele está todo lá embaixo. Então, como aqui tem menos pressão, tem menos ar, tem menos peso, a água passa do estado líquido para o gasoso aqui em cima muito mais fácil. Cá embaixo, a água evapora a 100 graus Celsius. Cá em cima, ela pode evaporar às vezes até 68 graus Celsius e menos ainda, dependendo da situação. Uma informação importante: quanto mais alto, menor a pressão, menor também o que? A temperatura de ebulição. 100 graus Celsius é aqui no nível do mar, mas lá em cima já é um processo com a temperatura menor. Beleza? Um pausezinho só para eu apagar aqui e continuar. Agora, voltando do estado gasoso para o líquido. Do estado gasoso para o líquido, temos também duas situações. A primeira é o processo normal que vocês já aprenderam, chamado de condensação. A condensação nos traz histórias maravilhosas também, e inclusive brasileiras natas, tá?
Primeiro, a condensação é a passagem do estado gasoso voltando para o líquido. Um exemplo muito comum é a cozinha. A cozinha é maravilhosa, tudo acontece na cozinha. Não acontece na sala nem no seu quarto. Você está de quarentena aí, viciado em Netflix, etc., não tem graça. As coisas acontecem na cozinha. É lá que as coisas acontecem. Então, na cozinha, por exemplo, você foi lá e fez um arroz. Um famoso arroz escorrido. Jogou o arroz lá dentro, ferveu, cozinhou, acabou, escorreu, já era, está pronto. Aí você está esperando o resto das outras coisas ficarem prontas, vai lá e tampa o arroz. Quando você tampa o arroz, tá, foi embora. Então, quando você volta, que tira a tampa, que levanta, como é que está a tampa por baixo? Eu sei que você respondeu daí, ó. A tampa por baixo, alguns vão dizer, ficou suada, tá cheia de gotinhas. A pergunta é, de onde é que vieram aquelas gotas? Tá? Aquelas gotas foi o vapor d'água que estava saindo do arroz. Saiu a água no estado gasoso, bateu na tampa fria, e aí quando ela foi para o estado gasoso, bateu na tampa fria, ela voltou para o estado líquido, processo chamado de condensação. Acontece também quando? Quando, por exemplo, se eu pego essa garrafinha aqui, que é de metal, e boto uma água bem gelada nela, bem gelada, começa a aparecer gotas de água aqui fora. O que aconteceu? Vazou? Não, não vazou. A água do estado líquido que está aqui no ar, ela se chocou com essa substância fria e passou para o estado líquido. Ou a água gasosa que está aqui no ar se chocou com essa substância fria e passou então para o estado líquido. Aí a gente diz que a garrafa está suada, passou para o estado líquido, tá? O mesmo acontece com o orvalho. O orvalho, talvez vocês nem conheçam mais o orvalho, algumas pessoas. É quando você acorda pela manhã e olha nos carros, nas plantas, nas flores, nas folhas, gotas de água nela, sem que tenha chovido. Não choveu a noite inteira e tem água ali, porque aquilo é o orvalho. Quer dizer, o vapor d'água que estava no ar durante a noite ficou tudo muito frio. Esse vapor d'água passou para o estado líquido quando se chocou naquela superfície. Tá? É o que popularmente você ouviu sua mãe, sua avó, seu tio, seu bisavô dizendo: menino, sai do sereno. Que caramba era o sereno? O sereno nada mais é do que a condensação. É a água no estado gasoso que, quando o ambiente fica macio, Salvador não tem isso mais não. Hoje em dia, então, com poluição, com um monte de carro, casa, etc, não tem não. Mas no interior você ainda encontra. Quando chega aquele mais alto da noite, São João, 10 horas da noite, você sente aquele friozinho caindo sobre você. É o que? A água no estado gasoso condensando, passando para o líquido, porque o ambiente agora está bem frio, e ela está agora precipitando sobre nós, como se fosse uma pequena chuva, uma chuvinha, o sereno. Uma história bem brasileira sobre a condensação é que durante o período da escravidão, os escravos trabalhavam em galpões nos quais se fervia os tachos de cana-de-açúcar, né? Para poder ferver a cana e sobrar só o açúcar. Às vezes, esse caldo de cana fermentava, formava um álcool. Esse álcool, então, dia após dia, ia evaporando, ia ebulindo com o ferver do caldo da cana. Batia lá no teto do galpão e acontecia o quê? Igual a tampa do arroz. Condensava, voltava para o estado líquido e ficava lá gotinhas de álcool, então, que começavam a pingar nas pessoas enquanto trabalhavam. E daí, então, não à toa que até hoje, quando o pessoal vai atrás de uma cachaça, diz, manda uma pinga, porque na hora que o álcool voltava do estado gasoso para o líquido, pingava sobre a cabeça dos escravos enquanto trabalhavam. Aí, por isso que a pinga é brasileira, não é russa, ela é daqui do Brasil. Lembrando bem que álcool destrói aí, em época de coronavírus, torna você uma comorbidade. Mas eu sei que vocês do 9º ano não passam longe disso daí. Condensação, passagem do estado gasoso para o líquido. E outra aqui interessante é a liquefação. Liquefação é quando você aperta tanto o gás, pressuriza tanto ele,
que ele deixa de ser gás e vira um líquido. Na sua casa tem. Onde? Na cozinha. Se não for na cozinha, é em outro lugar lá próximo, mas tem a ver com a cozinha. Sabe quem? O botijão de gás. Aquele botijão de gás, na minha casa o gás é encanado. Da mesma forma, aquele botijão de gás, ele é, na verdade, ali dentro tem um líquido. Se alguma vez você conseguiu carregar, ou pelo menos sacudir, dá para ouvir ele chacoalhando, farfalhando lá dentro. Porque o gás ali é o gás natural liquefeito. Ele está ali no estado líquido. Só que quando você abre a válvula de transmissão do fogão, aí ele entra em contato com a pressão normal, diminui a pressão sobre ele, aí ele passa para o estado gasoso. Aí você tem gás. Mas dentro do botijão, ele é uma substância líquida. Tá bom? Vamos agora ao nosso penúltimo pedaço. O processo de solidificação. Solidificação. Vamos lá. A solidificação é o processo no qual a substância passa do líquido para o sólido. Acontece com várias coisas, com a vela, com o cobre, com a parafina, com a água. No processo de passagem do líquido para o sólido, as substâncias tendem a ficar cada vez mais próximas. Lembrem, do sólido indo para o gasoso cada vez mais distante. Do gasoso vindo para o sólido cada vez mais próximo, tá? Diminui a temperatura, vai ficando cada vez mais perto. Com uma exceção, uma única exceção no universo. Essa exceção é a água. A água é a única. Então, vamos lá, na passagem do estado líquido para o sólido, na solidificação, no caso da água, tem uma excepcionalidade. Uma excepcionalidade que é chamada de dilatação anômala da água. Bora lá. Primeiro, o que quer dizer dilatar? Dilatar quer dizer crescer, aumentar. O que quer dizer anômalo? Fora do normal. É uma coisa fora do normal. Qual é o normal? O normal é quando vier do estado gasoso para o sólido, as coisas têm que ir se concentrando, que elas vão se atraindo, elas têm que se aproximar. Mas a água é a bonitinha, ela é a diferentona. Na hora que ela vem do estado gasoso para o sólido, ela vai apertando. Mas quando chega aqui por volta de 4 graus Celsius, ela começa a crescer, se expandir. Ela é a única substância do universo que no estado sólido ela se expande. É exatamente por isso que é a única mistura entre a substância sólida e a líquida, na qual o sólido fica em cima. Quando você mistura água e gelo, o gelo fica boiando. O gelo está em cima. Mas se você observar a margarina ou a manteiga e uma parte dela tiver derretido, o sólido fica embaixo e a parte derretida líquida fica em cima. Esse é o normal para todas as substâncias. Se você derreter o ferro sólido fica embaixo e o líquido derretido fica em cima. Se você derreter o bronze, a mesma coisa. Só a água em que o seu componente sólido fica na parte de cima. Porque apenas a água, quando passa do líquido para o sólido, em vez de ela encolher e aumentar a sua densidade, ela se expande, ficando cada vez menos densa. E, portanto, até boiando na própria mistura. Preste atenção. Isso acontece porque, no estado líquido, a água se organiza quase que como um cubozinho. Um cubo. As moléculas de água ficam desse jeitinho, se mantendo próximas e longe desse jeito. Já no estado sólido, elas se organizam em formatos de 6 lados, como um hexaedro, como uma substância de 6 lados, um hexágono. Não é à toa que todos vocês devem ter assistido o filme da Elsa e visto os fractais, os floquinhos de neve. Aqueles floquinhos de neve lembram figuras derivadas de estruturas de 6 lados. Exatamente isso. E, inclusive, aqui dentro
não, aqui dentro fica cheio de ar. Todos vocês já devem ter reparado que quando você congela a água, no gelo fica cheio de bolinhas lá dentro, bolhas de ar. Quando essas bolhas de ar entram para a solução, ela expande. É por isso que a cerveja se parte lá dentro. É por isso que a garrafa de vidro estoura lá dentro, tá? Porque a água, ela dilata quando passa para o estado sólido, tá bom? Isso daí é importante, o conceito de dilatação anômala da água. Tem gente, inclusive, que coloca jornal molhado dentro do sapato quando ele está apertado e bota no congelador. Que aí então o jornal molhado expande e deixa o sapato molinho para você usar no outro dia para o casamento que estava apertando o seu pé, tá? O último movimento aqui, ó, é a passagem direta do estado sólido para o gasoso e vice-versa. Esse processo é chamado de sublimação. Sublimação, sublimar, é passar direto do sólido para o gasoso. Acontece com a água, mas em situações específicas de pressão e temperatura. Mas é muito comum, por exemplo, com a naftalina. Conhece a naftalina? Aquelas coisinhas que parecem drops, parecem mentos que o pessoal bota no guarda-roupa. Ela é sólida. Você não vê naftalina líquida, mas você sente o cheiro dela gasosa e aos poucos ela vai desaparecendo. É a naftalina, então, ela sublima, passa direto do sólido para o gasoso. Quem também sublima é o gelo seco. O gelo seco, hoje em dia o pessoal usa muito, o pessoal do picolé, em várias experiências de YouTube usa muito o gelo seco. O gelo seco é o gás carbônico. É assim chamado gelo seco porque ele sai do estado sólido direto para o gasoso sem ter um momento líquido, ou seja, molhado, tá? Então, quando ele faz isso, é o processo de sublimação. E o contrário, trazer ele do estado gasoso direto para o sólido também é chamado de sublimação, tá bom? Então agora tá ótimo, vocês já podem fazer as atividades do livro de vocês, que fala exatamente sobre esse assunto, tá? O capítulo 4 inteirinho lá, já dá para vocês trabalharem, tanto com aquele conteúdo de propriedade da matéria, inércia, densidade, etc., como também o aspecto de estados físicos e mudanças de estados físicos, tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu!